Bora falar sobre os acontecimentos do quarto episódio da segunda temporada de Demolidor Renascido. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é dia da gente falar do melhor episódio da segunda temporada de Demolidor até agora, o quarto episódio que já está disponível no Disney+. Então se você ainda não assistiu, assiste e depois volta pra cá porque terão spoilers deste capítulo. Bom, o episódio começa mostrando que ele vai ter um foco diferente, ele vai focar mais no mercenário, no bullseye do agente Poindexter. E isso a gente vê logo no logo da Marvel, que muda o vermelho pro azul, que é a cor característica do personagem. E a forma que eles mexem nessas cores, o vermelho do Demolidor, o azul do mercenário e o branco do Wilson Fisk, nesse episódio, ela é muito boa. Eles fazem isso durante a série toda, desde a primeira temporada, desde a época da Netflix, mas aqui nesse episódio ela diz muita coisa. Bom, a gente primeiro tem o Poindexter vivendo uma vida normal, né, a vida de mentira dele ali. Ele é um bom vizinho, ele faz ovo pro gato, ele dá dinheiro pra morador de rua e tudo mais. E aí a gente vai vendo toda essa calmaria envolvendo o personagem, sempre com a mira dele apuradíssima. Do nada ele entra ali numa cantina antes de começar uma cena numa vibe Pulp Fiction ali bizarra. Ele entra na cantina, pede o milkshake e aí liga para a força-tarefa do Wilson Fisk, que está caçando ele, está caçando o Demolidor, o Justiceiro e qualquer outro vigilante que aparecer por aí. Ele diz que o Justiceiro tá lá, o Justiceiro deve ser a top priority, né, a prioridade máxima dessa força-tarefa do Fisk, além do Demolidor e do próprio Poindexter. Ele fala do Justiceiro e não dele próprio para as pessoas não saberem o que estavam esperando ali. E aí ele continua comendo calmamente enquanto ele mapeia todo o lugar para ver o que tem ali que ele pode usar como arma. E até colher ele coloca entre os itens que ele vai usar pra matar alguém. A força-tarefa chega apavorando, eles não acham ali o Frank Castle que eles estavam procurando, mas aí um dos agentes vê o Dex, que também é um dos procurados. Ele grita, né, "It's fucking mercenary, né, it's fucking bullseye", e aí começa a pancadaria. Ele joga garfo, faca, colher, ele joga até as lagostas que estavam ali no lugar. Tudo o que vocês podem imaginar ele usa. E o Dex ele é muito perigoso, ele é muito letal por conta disso. Eu lembro da primeira vez que o Demolidor enfrenta ele, sem saber de todas as habilidades. Agora que ele já sabe, ele já consegue se proteger mais. Mas sem saber que o Matt não conseguia nem se esconder. Ele ia pra trás de alguma coisa, o Dex já usava a parede de ricochete, acertava o Matt. Então ele é muito letal, né? E ele tá, como a gente disse já no outro episódio, ele tá minando aos poucos a força-tarefa do Fisk, né? Tirando 2 no elevador, tirando mais 15 aqui dentro de uma lanchonete e por aí vai. Ele vai enfraquecendo essa organização que o Fisk tá montando em Nova York da maneira dele. E aqui nesse episódio também a gente tem algumas coisas mais claras, né? Ficando mais claras a motivação do Dex, o motivo da luta do Wilson Fisk também. Tudo isso é explicado nesse episódio. Depois que ele chacina toda a força-tarefa, né, com seus requintes de crueldade e poupa um cachorrinho que estava num lugar que não deveria estar. Se você tem um restaurante que não é pet friendly, não leve o seu cachorro pra lá. Quando volta, a gente vê o Demolidor conversando com o Jack. O Jack sobe mais no meu conceito a cada episódio que passa. Desde da série da Kate Bishop até aqui, ele teve um desenvolvimento secundário ali, aparecendo nos bastidores das séries, mas um crescimento muito positivo. E aqui ele tá conversando com o Matt fala que poderia usar alguém com as habilidades dele. E aí o Jack Duquesne, que é o espadachim, ele fala, não sei, eu não sou tão jovem assim, não sei o que, mas você pode usar a minha conta. Ele é bilionário, tá, gente? Então ele vai financiar agora a revolução que o Matt tá montando, a aliança rebelde que o Matt tá comandando. Ele fala pro Matt, você pensa que você é um vigilante, é um herói, né? Ele fala, você pensa que você é um herói? E aí talvez a gente pense, putz, vai vir uma patada por aí. Mas ele fala que o Matt é muito mais do que isso, é uma coisa que a gente tá falando desde o começo dessa temporada. Ele é o símbolo da revolução, ele é o símbolo das pessoas que querem resistir contra a barbárie do Fisk. A gente já sabia disso nas pichações, em tudo o que ronda o Demolidor, né, pelas pessoas que são ajudadas por ele. Ele é esse salvador, ele é o símbolo que mantém a revolução em movimento. E pro Fisk ele é o grande rival, é a grande ameaça que tem por aí, mesmo com o Justiceiro, mesmo com o Dex, o Demolidor é a maior ameaça que o Fisk tem, principalmente ideologicamente falando. É muito mais fácil ele queimar o Justiceiro e o Dex perante a mídia do que o Demolidor, que não mata. Por mais que o Fisk esteja conseguindo fazer tudo isso, é mais difícil. O Demolidor vai crescendo também nesse conceito, como símbolo de esperança, o símbolo da revolução, e por isso o D&D é muito importante para você passar este símbolo adiante e pichar toda Nova York com o D&D de Daredevil, mostrando que o Demolidor está
em todo lugar e vai te ajudar se você precisar. Então o Matt agora tem um financiador, né? Ele tem um bilionário protegendo ele ali, ajudando ele com o que ele precisar em termos de custo. Isso aí ajuda eles a encontrarem um lugar melhor para ficar se escondendo, para ter mais condições de combater o dinheiro do Fisk também. Então é bem importante e isso vai voltar em algum momento, porque eles não mostrariam esse diálogo se não fosse para justificar o Matt tendo dinheiro para fazer alguma coisa muito extravagante mais pra frente. Extravagante no sentido de revolução mesmo, ajudar alguém de certa forma, conseguir equipamentos ali de última geração, coisas desse tipo. E aí depois nós temos o Christoph chegando até o Matt Murdock. Ele chega no Matt para falar que ele estava no navio e o Matt reconhece os batimentos dele de quando ele invadiu o navio Northern Star. Esse cara é importantíssimo pro Matt porque ele vai contar tudo o que o Matt precisava saber. Ele é uma prova viva, né? Ele é uma testemunha das coisas que o Fisk estava fazendo. O Christoph tá pronto para dar o depoimento dele, mas antes acontecem outras coisas, então daqui a pouco a gente volta nisso. Primeiro que a Karen Page tá gravando todas as pessoas que estão escondidas ali junto com ela e com o Matt, porque essas pessoas foram presas pelo Fisk injustamente, né? Então a gente vê aí a tia da Angela Del Toro falando, ó, eu tô desaparecida, mas eu tô aqui, eu não sei o que, contando tudo o que aconteceu. Então eles têm já depoimentos guardados de pessoas que foram presas injustamente pela força-tarefa do Fisk. Eles estão montando um arsenal de provas contra o prefeito de Nova York. E aí, em paralelo a isso, eles precisam de uma advogada para o Christoph dar o depoimento dele, para que seja algo mais válido. E eles vão atrás da Kristen, que era a parceira do Matt Murdock. Antes deles chegarem lá, a força-tarefa do Fisk chega no escritório dela. Por quê? Porque ela defendeu o Jack é fugitivo, eles acham que o Jack pode estar ali. Eles chegam destruindo tudo, eles não precisam de mandato, eles não precisam de nada, eles fazem o que eles querem. Eu achei até que ia ter alguém largando a mão na cara dela, porque esses caras não tem limite nenhum, eles fazem o que eles querem, mas ela foi forte ali, ela conseguiu se manter firme no que ela estava falando e eles vão embora sem encontrar nada nem prova nenhuma. Um detalhe curioso aqui é que um dos agentes aí dessa força-tarefa derruba a estátua da justiça sem o braço da balança, apenas com o braço da espada, que é o braço que dá a sentença, mostrando que Nova York agora não tem mais uma balança de justiça. Ela pende apenas para o lado da sentença, para o lado do executor, que é o Wilson Fisk. Beleza, aí a gente volta lá pro covil do Matt e da Revolução, e aí o Christoph ele é entrevistado, interrogado pela Kristen, e ele começa a falar tudo. Ele chama o Fisk de rei do crime, alguma coisa nesse sentido, mas em grego. E ele fala que eles receberam ordens para afundar o navio caso esse navio fosse invadido. E por quê? Porque tinha armas ali, armas de contrabando que não poderiam ser vistas por ninguém. Então eles já têm tudo que eles precisavam aqui. Aí eles colocam o Christoph no programa de proteção à testemunha e depois eles falam, ó, você vai ficar seguro. Balela, isso daí vai dar merda. Se você colocou o cara pra ser protegido por 2 agentes federais, o Wilson Fisk tá atrás dele e você fala, você vai ficar seguro? Você não tá seguro, tá? E aí o cara sai, o Matt tem mais uma conversa com a Karen Page, ele fala que ama ela, eles estão num nível aqui além do que a gente já tinha visto dos dois como um casal, e aí continuam as buscas. O Matt agora tá atrás do Poindexter. Ele usa o traje que ele pegou do cara da Força Tarefa no episódio anterior, o cara que foi pego pela Karen e que quer trair a Força Tarefa porque acha tudo que eles estão fazendo erradíssimo. Então ele deu o traje pro Matt usar, o Matt se infiltra na cena do crime onde o Poindexter chacinou uma galera da Força Tarefa e ele encontra a moedinha da igreja dele. Então ele já sabe onde procurar o Dex. Aí ele sabe que o Dex está pelos arredores, porque o Dex desceu do apartamento, atravessou uma rua, andou um pouquinho e chegou na cantina. Então ele começa a ouvir os arredores e ele consegue escutar dentro do prédio onde o Dex mora, o Dex conversando com a vizinha dele. Ele vai até lá e aqui nós temos uma outra cena muito boa nesses termos das luzes, porque a sirene da polícia ilumina o prédio com o vermelho e o azul. O vermelho e o azul, as cores do Demolidor e do Poindexter, mostrando que essas cores iam se cruzar nesse momento. E aí tem uma pancadaria franca, que é sempre bom ver os dois saindo na porrada, né? E aqui a gente entende muito mais da motivação do Dex, do que o Dex espera que aconteça com tudo que ele tá fazendo. Ele quer uma redenção pelo que ele fez com o Fogg, ele realmente se sente culpado por isso e ele quer acabar tanto com a Vanessa quanto com o Fisk, imaginando que se ele acabar com as pessoas que deram a ordem para ele fazer isso, que motivaram ele a fazer isso, ele estaria redimido. O que não é verdade, o Matt mesmo acha que matar outras pessoas não vai trazer o Fogg de volta e que isso não vai adiantar em nada, por diversos motivos, pelo idealismo dele de não matar ninguém, porque essa situação de vingança também não leva ninguém a lugar nenhum e tudo mais. E uma coisa legal aqui também é que esse episódio ele volta várias vezes, na época, nas cenas do Matt criança, reutilizando cenas da Netflix.
né? Então a luta do Fisk vai acontecer na academia que o pai do Matt treinava. O Fisk é meio sádico em relação a tudo isso. Quando o Matt entra na igreja também, ele volta e vê ali a carinha do ator que fazia ele criança na época da Netflix e tudo mais. Então achei bem legal eles reutilizarem diretamente cenas da época da Netflix. A gente sabe que é uma sequência, mas reutilizar é legal, é bem da hora. E aí voltando aqui pra treta dos dois, o Poindexter aproveita a vizinha dele chegando pra conseguir distrair o Matt e fugir. Ele pega uma moto e ele vai direto pra luta do Fisk. Agora, pro lado do Wilson Fisk, antes de chegar na luta, muita coisa acontece. Primeiro a gente vê a Vanessa Fisk se despedindo dele e ele fala, não quero que você vá pra luta. Ela está o episódio inteiro usando um vestido vermelho. Acertamos uma das 3 mortes que a gente chutou lá no nosso Nexus Room, né, os nossos palpites. Era a Vanessa Fisk, a gente Poindexter e o Daniel não ir pra luta, porque a luta ela foi um evento criado para atrair o Poindexter. Ele não quer atrair o Demolidor porque ele sabe que o Demolidor não seria tão imprudente, mas o Dex seria, né? Então o Wilson Fisk ele monta toda uma força-tarefa para proteger o local, mas deixa a porta de entrada aberta para o Dex conseguir entrar ali, mas ele não quer a Vanessa nesse lugar justamente porque ele está se arriscando. Só que ele e a Vanessa eles têm essa relação meio abusiva de um querer proteger e segurar o outro de toda forma, controlar o outro de toda forma. Então se a Vanessa acha que a presença dela vai ser melhor para proteger o Fisk, que ela poderia ajudar o Fisk estando ali ao invés de atrapalhar, ela vai fazer isso, né? Em paralelo a isso, depois que ela escuta isso, né, ela tá de vestido vermelho, um vestido que, mano, ele mostra que ela vai morrer. Tá? Desde o episódio anterior já tinham várias cenas que indicavam isso. Ela deitada num vestido que parecia uma poça de sangue. Ela vendo aquela flor vermelha toda hora, sonhando com tudo isso. Ela não aguentava mais. Ela queria definir isso de uma vez por todas. Ou eu morro de uma vez, não vou ficar tendo esse pesadelo, ou eu vou matar esse cara. E ela quer matar o Dex também. Mas antes, ela vai conversar com a governadora. Na sala da governadora a gente vê a chave da cidade que será dada ao Peter Parker em Homem-Aranha 4. Pela Sheila, a Sheila que é a agente de gabinete do Wilson Fisk. No episódio 3 ela encontra a governadora fala, eu gostaria que você voltasse a trabalhar comigo, então talvez isso aconteça para o próximo filme, o Fisk saia do poder por algum motivo, e aí a Sheila volte a trabalhar com a governadora e entrega as chaves da cidade para o Homem-Aranha. Mas a parada aqui da conversa da Vanessa com a governadora é outra. A governadora fala que a Vanessa é a única que consegue controlar a monstruosidade do Fisk, né? Que consegue manter a humanidade do Fisk ali nivelada e que se ela estiver por perto, a governadora aceita ajudá-lo. Só que a Vanessa é os dois lados da moeda em relação a isso do Fisk, porque ela é a que consegue manter ele ali mais no controle, mas ela também é capaz de tirar qualquer resquício de humanidade que ele tem, porque quando ela tá em perigo, ele perde qualquer senso do aceitável. Tá? E isso a gente já viu várias vezes na série, desde a época da Netflix até agora, e a gente vê depois nesse episódio também. Bom, ela consegue o apoio que ela precisava e ela vai embora. Agora, usando um vestido todo branco, já começando a luta, ela chega para assistir a luta do Fisk. Aqui a gente tem diversos simbolismos porque todos os personagens da série eles se juntam nesse momento, pelo menos todos os personagens centrais. A Vanessa, o Fisk, o Dex e o Demolidor. Então, o Fisk tá lá lutando contra um campeão peso pesado. O Fisk tem 20 quilos a mais que ele, mas a categoria peso pesado funciona assim. É a partir de, sei lá, 100 quilos. Então, de 100 quilos pra cima, o cara tá no peso pesado. Se o cara tiver 100 e o outro tiver 150, eles vão lutar na mesma categoria, mesmo tendo 50 quilos de diferença. E o Fisk não tá usando protetor bucal, ele arrebentando o cara mais tipo no controle, e ele tá todo de branco com umas manchas de sangue, parecido com o quadro que simboliza a relação de amor do Fisk e da Vanessa. Aquele primeiro quadro que ele compra lá na primeira temporada da série na Netflix, que era um quadro todo branco, que depois é sujo de um flash de sangue assim, e fica dessa forma mostrando essa relação também abusiva, agressiva que eles têm, não um com o outro, mas com tudo que envolve o casal, o Wilson e Vanessa Fisk. E aí, quando ele tá lá no controle da luta total, fazendo tudo o que ele tá fazendo, é um teatro pra ele, né? O cara tá lutando de verdade ali, mas o Fisk é muito mais forte que ele, tem força bruta, tem força sobre-humana e tudo mais, né? Ele tá fazendo esse teatro pra atrair o Poindexter, esperando o Poindexter chegar. Só que no meio da luta, quem chega é a Vanessa. E aí o Fisk se descontrola completamente, né? No que ele se descontrola, ele se distrai, toma um soco do cara, e aí ele acessa esse lado animal dele e mata o cara na porrada. O cara morreu.
E aí, logo depois, o Fisk é declarado vencedor, a Vanessa sobe no palco, ele fala pra ela ir embora, não sei o que, ela fala, não, tô aqui, cheguei com a vitória. Ela queria estar perto do Dex pra matar o Dex, ela queria acabar com isso de uma vez, era por isso que ela desobedeceu ali o pedido do Fisk e ela foi fazer o que ela queria fazer. Os dois, eles sempre agiram dessa forma, fazendo o que eles querem fazer, achando que vai ser melhor para o outro, né? Então, se a Vanessa acredita que ela estando ali, ela pode proteger o Fisk, ela vai, independente de qualquer coisa. E aí o Dex começa a matar todo mundo ali, e aí quando ele pega um dos vitraizinhos ali que tem em homenagem à luta do Fisk pra jogar na direção da Vanessa, ela já saca a arma dela, ela atira nele, ele taca o bagulho nela e o Fisk protege com o cinturão. Pela direção que estava indo, pro Fisk bater com o cinturão, não ia pegar na Vanessa. Mas quando o Fisk quebra o vidro, ele estilhaça um monte de coisa e um dos vidros pega na têmpora dela. Quando o Fisk vai pra matar o Poindexter, o Matt chega e impede isso de acontecer. E aí ele tira o Poindexter de lá, os dois conseguem escapar dessa situação. Quando o Fisk olha pra Vanessa, ela está prestes a morrer. E aí o sangue escorre da têmpora dela e cai no vestido todo branco que ela também estava usando, manchando ela inteira com um flash de sangue, exatamente igual o quadro que simboliza esse casal. O fim deste relacionamento foi mostrado pra gente lá na primeira temporada da série da Netflix, com a Vanessa toda de branco e um flash de sangue na roupa dela. No momento que Vanessa Fisk é tirada de cena, qualquer resquício de humanidade que Wilson Fisk tem também sai fora, não existe mais. Então agora, toda a barbárie que a gente já achava muita, que o Rei do Crime está pregando em Nova York, vai aumentar. Toda a gana que ele tem para caçar os vigilantes, e agora principalmente o Poindexter, vai aumentar. E toda a brutalidade dessa força-tarefa também vai aumentar. E é aí que tem que entrar a Jessica Jones e os outros vigilantes que vão aparecer em algum momento nessa temporada. Agora o Matt vai precisar de ajuda porque a situação saiu do controle. E aí também a gente tem outras situaçõezinhas aqui aparecendo em paralelo. A gente tem o enviado lá da Valentina pressionando o Fisk para entregar as armas, e o Fisk fala, não posso colocar essas armas no navio, porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu da outra vez e eu vou ser pego e tudo mais. E aí ele dá uma pressionada e o cara fala que a Valentina precisa das armas em Guiné-Bissau, do povo do Namor. Talvez ela queira invadir algum local que está fora dos Estados Unidos e que tem a ver com alguns outros heróis, mas ela precisa dessas armas em Guiné-Bissau e o Fisk não está conseguindo entregar. Ele é pressionado, mas quando ele é pressionado, ele reage. E ele falou até pro personagem do Matthew Lillard, eu não ajo bem sob pressão, né? E eu não ajo bem, não é que ele fica assustado e nada do tipo, é que ele perde o controle, e aqui ele perdeu o controle, matou os dois agentes que estavam protegendo o cara, e aí acabou a discussão. Eu vou fazer o que você quer, tá? Mas você não vai me pressionar, vaza daqui. O Buck também matou os dois agentes que estavam protegendo o Christoph, que tinha dado o depoimento dele lá incriminando o Fisk, e também matou o Christoph depois. Então aqui ele matou 4 agentes federais, 2 do governo, 2 da CIA, e matou também a fonte aí que o Matt tinha para incriminar o Fisk, mas o Matt já tem o depoimento dele gravado, isso não vai implicar tanto ruim, porque assim, o que ele precisava fazer para ajudar o Matt ele já tinha feito, agora o Matt só tinha que protegê-lo, não conseguiu fazer isso. Basicamente é isso, a temporada ela está chegando aí, acho que está na metade, né, são 4 episódios, vão ser 8 no total, e a Jessica Jones deve aparecer já no próximo episódio. O Finn Jones, que fazia o Punho de Ferro, e o Mike Colter, que fazia o Luke Cage, eles foram vistos no set de filmagem da 3ª temporada de Demolidor Renascido, que já está acontecendo, já está sendo gravada. Pra isso ter vazado tão facilmente, tão nitidamente, que a Marvel não fez questão de esconder, me leva a crer que esses 2 personagens vão aparecer ainda nessa temporada, tá? Eu acho que ainda pode ter outros personagens aparecendo. A Kate Bishop talvez, o Gavião Arqueiro talvez, seria legal ver uma disputa de mira deles com o Poindexter em algum momento, numa situação de briga, de luta e tudo mais. Mas eu acho que vai ficar mais para os defensores da Netflix do que para esses vigilantes que combinam com esse núcleo da Marvel. Tipo a Kamala, tipo a She-Hulk, tipo a Kate Bishop mesmo. Então eu acho que vão ter os dois, né? O Luke Cage e o Punho de Ferro. A Colleen, que ela é a oficial Punho de Ferro nesse momento. Sem falar da Jessica Jones, que já foi confirmada em teasers. Inclusive no último teaser que saiu, o teaser de meio de temporada de Demolidor Renascido, a Jessica Jones fala que tem uma filha. Né? Não sei se é uma filha de criação, de consideração, ou uma filha de fato que ela teve aí nesse meio tempo que ela ficou sumida, mas descobriremos nos próximos episódios, sempre do mesmo formato. A análise sai aqui na madrugada ou no dia seguinte que o episódio foi lançado, os episódios saem às terças. A análise vai sair quarta-feira, seja de madrugada, seja de manhãzinha.
Aí na quinta a gente grava o nosso podcast Nexus Room, que tem ali uma discussão maior, com mais detalhes, com mais teorias e tudo mais. Então é isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de curtir, manda pros seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau.